Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E hoje, conforme prometido, no último vídeo de short que eu fiz, a gente vai começar uma série de vídeos sobre trigonometria. Nessa parte 1, a gente vai falar de trigonometria no triângulo retângulo. E aí, já como alguns spoilers, né? A gente vai falar sobre qual é a ideia do seno, cosseno, tangente, né? Da onde se extraiu isso, as fórmulas que são utilizadas, as relações também que são mais importantes, e eu vou terminar com um exemplo. No vídeo seguinte, a gente dá seguimento com alguns exercícios e também com o segmento da teoria. Então vamos lá, vamos entregar tudo isso de bandeja para vocês, tá bem? Bom, primeiramente, falando sobre essas razões trigonométricas no triângulo retângulo, vamos falar aí principalmente sobre seno, cosseno e tangente nesse momento, tá legal? Vamos imaginar aqui 3 triângulos, um pequeno aqui, outro um pouco maior e o terceiro maior ainda, um encaixado dentro do outro. Bom, eles têm o mesmo ângulo alfa aqui, todos são triângulos retângulos, logo esse ângulo aqui também é igual. Assim eu posso afirmar que eles são triângulos semelhantes. Então a gente consegue fazer algumas razões de semelhança entre esses segmentos. Por exemplo, B1 sobre B2, ou seja, esta base aqui, que é adjacente ao alfa, em relação a B2, ou seja, a base do triângulo menor sobre a base do triângulo maior, é igual à hipotenusa do triângulo menor sobre a hipotenusa do triângulo maior. Isso é uma relação de semelhança sendo utilizada. A gente também pode fazer a mesma coisa com esse cateto oposto ao alfa, fazendo com que C1 sobre C2, ou seja, o do menor dividido pelo maior, é igual à hipotenusa do menor dividido pela hipotenusa do maior. E também C1 sobre C2, né, a mesma relação de catetos, também é igual a B1 sobre B2. Então essas três relações são relações possíveis da semelhança de triângulos. É natural que a gente possa ver isso nessa figura, tá bem? Vejam que por enquanto ainda não falei do triângulo maior. Seguindo, a gente pode fazer uma inversão desses dois termos. Por quê? Aqui, fazendo a multiplicação cruzada, não daria que B1 vezes A2 é igual a B2 vezes A1? Só que esse B2 vezes A1 pode ser A1 vezes B2, então eu posso trocar eles de lugar. Então, B1 sobre A1 também é igual a B2 sobre A2. Vejam que continua B1A2 igual a B2A1, sem problema nenhum. Muito bem. Isso eu também posso fazer para as relações de baixo. Trocar esses dois aqui em diagonal faz com que C1 sobre A1 igual a C2 sobre A2 e C1 sobre B1 igual a C2 sobre B2. Perfeito? Agora a gente vai colocar também o triângulo maior. Porque a gente pode ver que se B1 sobre A1, B1 sobre A1 é igual a B2 sobre A2, também será igual a B3 sobre A3, porque simplesmente é como se eu estivesse fazendo, por exemplo, desse segundo triângulo maior com o triângulo maior de todos, sem problema nenhum. A mesma coisa estendendo para as outras relações de semelhança. Então vocês veem que isso aqui basicamente sai de relação de semelhança de triângulos. E a partir daí a gente pode dar um nome a cada uma delas. A isto aqui se atribui o cosseno, então o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente, ou seja, o B aqui, sempre é o cateto adjacente ao alfa, o cateto que é coladinho, dividido pela hipotenusa. Mas vejam o que é mais interessante que eu queria chamar a atenção. Na realidade, cosseno de alfa não é bem uma operação que se faz com alfa. Ele é uma propriedade do ângulo alfa. O alfa tem o valor de cosseno igual a um certo valor, em que qualquer que seja o triângulo retângulo será igual ao cateto adjacente, ao cateto que está aqui coladinho, dividido pela hipotenusa, B sobre A. Seno é a mesma coisa, ele é a propriedade do ângulo alfa. Todo alfa tem um seno igual a um certo valor, em qualquer triângulo retângulo em que eu tiver esse ângulo alfa. E qual é o valor desse seno? É sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sempre. Da mesma forma, tangente também é uma propriedade do alfa, que será sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vejam que essas propriedades desse ângulo alfa hipotético aqui, se fosse, por exemplo, como eu falei, 30 graus,
Cosseno de 30 sempre vai ter o mesmo valor em qualquer triângulo retângulo. Seno de 30, tangente de 30, sempre vai ter o mesmo valor, entendem? Então, isso é uma propriedade que aquele ângulo tem. Eu passo a poder fazer, por exemplo, uma tabelinha em que eu tenho alfa e o seno correspondente. Ah, mas isso em que triângulo? Em qualquer lugar do mundo. O seno de alfa será esse valor, o cosseno de alfa será esse valor. Mas como eu determino o seno e o cosseno? Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Para facilitar, eu costumava chamar cateto separado sobre hipotenusa, porque aí me lembrava que o C, separado, então é seno. Seno de alfa é o cateto separado sobre hipotenusa. Mas certamente a maioria aprendeu o cateto oposto, que é a mesma coisa, então sem problema, tá? Para cosseno, é o cateto adjacente, ou seja, o cateto colado, colado, cosseno. Então, cosseno sempre é o cateto adjacente ou colado, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, o separado sobre o colado. Vamos agora trabalhar algumas relações importantes. Eu fiz aqui um triângulo genérico também, mas que é retângulo. Tenho aqui um ângulo alfa e um ângulo beta, de 90 graus, e aqui A, B e C, tá? Bem genérico. Bom, a gente já falou que o seno de alfa é C sobre A, ou seja, cateto oposto. Não é que ele seja C sobre A. Como o cateto oposto é C, então ele é C sobre A. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? O seno de beta, veja que agora quem é oposto não é mais o C, o oposto é o B. Então, o seno de beta será o cateto oposto, que agora é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. A partir dessa forma, chega-se a isso aqui. No cosseno, a mesma coisa. O cosseno de alfa é B sobre A, mas o cosseno de beta é C sobre A, porque agora o adjacente é o C. Então, toda hora que você for verificar isso num triângulo, dependendo da posição que o ângulo está, você vai ver quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto separado, quem é o cateto colado. Tá bom? Mesma coisa para tangente, só que na tangente, olha só, tangente de alfa é C sobre B, porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso da tangente de beta, o B é que é o oposto. Continua sendo oposto sobre adjacente, mas agora ele é B sobre C. Veja que ele inverte, né? Um é o inverso do outro. Então, dependendo da posição do ângulo, você vai ver quem é oposto, quem é adjacente e vai tirando os valores e aplicando as fórmulas, tá legal? Bom, essas são algumas relações fundamentais, ok? Mas tem mais. Aqui a gente pode ver que alfa mais beta é 90 graus. E por que 90 graus? Justamente porque a soma dos ângulos dentro de um triângulo, independente de ser retângulo ou não, sempre é 180. Se eu já gastei 90 aqui, a soma dos outros dois tem que ser 90. Então o beta é, por exemplo, 90 menos alfa. A gente chama isso de complemento. Então o beta é o complemento do alfa. É aquilo que falta a alfa para se transformar em 90 graus. Tá legal? Olha que interessante que a gente já tira aqui. O seno de 90 menos alfa, ou seja, o seno de beta, ele é igual ao cosseno de alfa. Vejam que, vendo cruzado aqui, B sobre A, B sobre A. Então, o seno de beta, que nada mais é que 90 menos alfa, que é o cosseno de alfa. Então, sempre o seno de 90 menos algum ângulo é igual ao cosseno desse ângulo. Isso pode facilitar, porque às vezes um problema te dá o seno de 30, mas ele precisa trabalhar com cosseno de 60. Pô, seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. 90 menos 30, 60. Entenderam? Da mesma forma, o cosseno de 90 menos alfa é o seno de alfa. Veja que o beta aqui é o 90 menos alfa, que é C sobre A, e que aqui o seno de alfa também é C sobre A. Então, cosseno de 90 menos alfa é seno de alfa. O cosseno do complemento é igual ao seno desse ângulo. Para tangente, veja que eu até chamei a atenção, né? Quando é de beta, é o inverso. Então, a tangente de 90 menos alfa, que é o próprio beta, é o inverso da tangente de alfa. Se era C sobre B, passa a ser B sobre C, 1 sobre tangente de alfa. Então, a tangente do complemento de um ângulo é igual ao inverso da tangente desse mesmo ângulo. Isso pode auxiliar em alguns momentos. São mais algumas relações aí para a gente ter de cabeça ou para a gente, fazendo essas relações, se lembrar delas, tá? É bom ter de cabeça? É.
Mas não é necessário decorar. Vocês sabem que eu sou um pouco reticente a decorar pelo decorar. Não decorem pelo decorar. Entendam por que isso aqui é assim, que isso facilita vocês a ficarem com isso na memória, ou se tiver algum problema na hora da prova, você mostra ali mesmo e já sai, tá bom? Você já sabe de onde saiu. Mais uma relação sai a partir do Teorema de Pitágoras. Bom, a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Está aqui. Bom, vamos dividir por a ao quadrado dos dois lados. Vai dar 1 é igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado, mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Interessante. B sobre a, nesse triângulo aqui, não é o seno de beta? Então, seno ao quadrado de beta, porque isso aqui pode ser b sobre a tudo ao quadrado, né? O seno ao quadrado de beta, quando eu coloco o quadrado aqui depois do seno, significa que é todo o seno de beta elevado ao quadrado. Não é o seno de beta e o beta só está ao quadrado, tá legal? Por isso que se representa assim. Mais c sobre a ao quadrado, que é o cosseno de beta, então cosseno de beta ao quadrado igual a 1. Então a soma dos quadrados de seno e cosseno de um mesmo ângulo sempre dá 1. Sempre. Isso é válido para o beta e também é válido para o alfa. Se vocês forem ver aqui, o b sobre a era o cosseno de alfa, então pode ser cosseno ao quadrado, e o c sobre a é o seno de alfa, tá aqui, seno ao quadrado de alfa. Pode inverter, então, assim, seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado também. Então, qualquer ângulo, somar o seu seno ao quadrado e o seu cosseno ao quadrado dará 1. Você sabe o cosseno de 30? Você pode calcular o seno de 30 por aqui. Tá legal? Por fim, a tangente de alfa não é c sobre b? A gente viu aqui oposto sobre adjacente. Ótimo. Se você dividir por a em cima e embaixo, fica c sobre a sobre b sobre a. Eu posso fazer isso. Bom, c sobre a é o próprio seno de alfa, e cosseno de alfa também é b sobre a. Então, isto aqui, nós chegamos aqui. Então, a tangente de um ângulo é igual a seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, vocês viram que você tendo uma das coisas só, num triângulo retângulo, ou seno, ou cosseno, ou tangente, você calcula as outras duas sem problema nenhum. Agora, caso vocês queiram tirar o print da tela, e voltando. Bom, vamos fazer um exemplo aqui que utilize tudo isso, tá legal? Considere alfa igual a 67,4 graus, tá aqui o alfa, isso aqui é um triângulo retângulo, e seno de 67,4 graus é 12/13. Ah, uma coisa importante que pode ter passado desapercebido. Voltando aqui, vocês veem que sempre seno é cateto sobre hipotenusa, no caso oposto sobre hipotenusa, e cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O lado maior de um triângulo retângulo sempre é a hipotenusa, então B e C, os dois catetos, sempre são menores que o A, que é a hipotenusa. Logo, seno será sempre algo dividido por algo que é maior. Cosseno é sempre algo dividido por algo que é maior. Então você nunca vai ter nem seno nem cosseno maiores que 1, porque sempre o valor do numerador será menor que o valor do denominador, tá? Na tangente, não, porque na tangente tanto esse cateto pode ser o maior como esse pode ser o maior, na hora de fazer as contas. Então não dá para limitar isso. Mas seno e cosseno nunca serão maiores que 1, tá legal? Eu lembrei disso porque aqui, por exemplo, o seno é 12/13, ele preferiu me dar numa fração, mas vocês veem que essa fração é menor que 1, porque 12 é menor que 13, sem problema. Primeira pergunta, calcule. Calcule θ. Bom, θ é 90 menos alfa, ó, o θ aqui. Θ mais alfa dá 90 graus, então o θ é 90 menos alfa. Se o alfa é 67,4, então o θ é 22,6, é só fazer a subtração, tá legal? Seguindo, vamos calcular agora o cosseno de θ. Como seria o cosseno de θ? Teria que fazer relação entre lados, mas aqui está complicado. Mas eu tenho uma informação. Eu tenho a informação de que θ é 22,6 e tenho o valor do seno de 67,4, que é o complemento dele. Vejam que o cosseno de 90 menos alfa, que é o θ nada mais é que 90 menos alfa, a gente pode dizer que ele é igual a seno de alfa. É aquela lei que a gente falou lá atrás.
O cosseno do complemento de um ângulo é igual a seno desse ângulo. E o seno desse ângulo ele me deu. Então, o cosseno de θ, que é o 90 menos alfa, é igual a 12/13. Pronto, acabou. Próximo, seno. Seno de θ. Se eu tenho cosseno, eu posso usar aquela identidade fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Está aqui. Então, para calcular o seno, vamos fazer primeiro seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Eu passei o cosseno ao quadrado para cá. Agora eu substituo 12/13 no cosseno, porque o cosseno de θ é 12/13. Vai ficar 1 menos 12/13 ao quadrado. A gente trabalha um pouquinho algebricamente. Dá 144 sobre 169. Faz MMC, 169 aqui, 169 menos 144 sobre 169, que vai dar 25 169avos. Só que isto é o seno ao quadrado. Então eu tenho que tirar a raiz de tudo isso. Então o seno de θ vai ser a raiz de tudo isso. E a raiz de tudo isso é igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. 5 dividido por 13. Ok? Então já achei o seno também. Tangente. Cara, tangente. A gente falou. É seno sobre cosseno. Ótimo. Seno sobre cosseno. Eu tenho seno, eu tenho cosseno. É só dividir 5/13 sobre 12/13. Como é que se divide duas frações? Pega a primeira, 5/13, e multiplica pelo inverso da segunda. Aí você pode cortar o 13 com 13. Tangente de θ é igual a 5/12. Fechou a tangente também. Por fim, vocês viram que eu calculei tudo isso sem precisar saber tamanhos? Justamente porque é o que eu falei. Um ângulo tem como propriedade um seno, um cosseno e a tangente próprios, independente do tamanho desse triângulo retângulo, tá? Só que agora ele me pede, ó, se o z for 26 centímetros, calcule x e y. A gente pode usar as relações de seno e cosseno, porque ele me deu a hipotenusa. Uma relação que me diga algo entre a hipotenusa e um cateto, eu calculo um cateto. Algo que me diga entre a hipotenusa e o outro cateto, calculo o outro cateto. Então, daqui, o cosseno de θ é o lado, o cateto colado, ou seja, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 26 que ele me deu. E isso vai ter que dar 12/13, que já é o cosseno que eu calculei. Seno de θ, mesma coisa. É o cateto separado, ou seja, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 26, que ele está me dando agora. E isso é igual a 5/13, que é o valor do seno desse ângulo. Ora, trabalhando cada um deles aqui, agora é mole. Se eu multiplico o cruzado aqui, vai dar que 13y é igual a 26 vezes 12. Então, dividindo depois por 13, vai dar que y é igual a 12 vezes 26 sobre 13. Simplifica dividindo por 13, tanto 26 quanto ele, dá 2, portanto, y é 24. Nesse caso, 24 centímetros. Se o lado foi centímetro, aqui também vai ser em centímetro. O x também é a mesma coisa multiplicando cruzado. Vai ser 5 vezes 26 e depois divide por 13. Simplifica, isso aqui dá 10. Só que, como eu falei, centímetros, tanto aqui quanto aqui, ok? Então, essa primeira parte a gente trabalhou seno, cosseno e tangente, né, a trigonometria dentro de um triângulo retângulo. A gente vai trabalhar algumas coisas mais para frente, inclusive no ciclo trigonométrico a gente vai trabalhar isso e também alguns exercícios. E aqui eu já vou recomendar que vocês vejam 2 vídeos mais antigos que eu fiz, um sobre radianos, como converter radiano para grau e vice-versa, e o outro sobre seno e cosseno e tangente, né, de ângulos notáveis, de 30, 45, 60 graus, que são mais usados. Isso é importante para a próxima etapa, que vai ser o próximo vídeo novo, que eu devo estar fazendo daqui a alguns dias, sobre essas razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. Então aqui estão esses 2 vídeos que eu estou indicando, um de seno e cosseno de ângulos notáveis e outro sobre radianos. Aqui eu tenho uma playlist sobre trigonometria com mais alguns vídeos. E para que você saiba quando vierem os outros vídeos sobre trigonometria, se inscreva e ative as notificações do sininho para você ser avisado quando eles chegarem, tá ok? Um grande abraço!